Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Victor Nunes, né? E hoje, aqui no canal Eu Sou Vinícius, a gente vai dar continuidade com o nosso conteúdo histórico para falar das grandes navegações de novo, mas claro, duas classificações, né? Duas diferenças. No primeiro vídeo a gente tratou do tema do pioneirismo português e nesse a gente vai se aprofundar um pouco mais em outro país, que a gente vai descobrir daqui a pouco qual é ele, mas que é praticamente como o segundo pioneiro, né? O vice ali de Portugal, que vai vir logo depois dele, nas grandes navegações, né, nessa era do descobrimento. Além de tudo, vamos conhecer um pouco entre a disputa entre eles dois, quando eles travaram algumas brigas, e por último, o fim, entre aspas, da era do descobrimento, para a gente poder dar continuidade com as colonizações, tanto de que o Portugal fez aqui no Brasil, como no resto da América, né? Então, no vídeo de hoje, né, eu trouxe alguns tópicos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tópicos. O primeiro, o que Cristóvão Colombo fez, né, que a gente vai falar daqui a pouco, é Américo Vespúcio, Fernão Magalhães, disputas entre Portugal e a Espanha, a bula intercoetera, o Tratado de Tordesilhas, que está tudo conectado, e logo depois, para finalizar, Inglaterra, França e Holanda e as consequências. Então, bora lá. Então, no último vídeo, né, a gente tratou como eu falei, do pioneirismo português. Quando Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil, processo de Vasco da Gama, todo aquele bololô para chegar nas Índias Orientais, e a gente dá continuidade com mais outra peça importante no vídeo de hoje, que, tirando o pioneirismo em português, vai ser o segundo império a revolucionar essa era dos descobrimentos e as grandes navegações marítimas, né? Que vai ser a nossa queridíssima Espanha, que logo após um dos fatores, né, para a colonização, né, para essas navegações de Portugal, foi se unificar em primeiro lugar, se unificar, ser uma nação, um estado, se reconhecerem como um único povo, o que pode ser até tratado, né, em outro vídeo, a Guerra da Reconquista e o processo da unificação português e espanhol. Mas como eu falei, para outro vídeo, né? Entretanto, após o fim da unificação da Espanha, quando eles expulsam os últimos muçulmanos da Península Ibérica, né, Espanha e Portugal, a Espanha nesse mesmo ano já vai vir entrando nas navegações, né? Cristóvão Colombo, que era um navegador genovês, né, que procurava se restabelecer nas navegações e no comércio após a conquista, né, que a gente falou dos otomanos a Constantinopla, otomanos turcos, que bloquearam a passada, né, para o Oriente por essa rota, né, que se usava o Mediterrâneo e assim se ia para a Índia e China, que trazia as especiarias e era comercializado, como a gente falou, tanto em Gênova como em Veneza, né? Aí lá de Gênova vem Cristóvão Colombo, que como Portugal já havia partido, né, com Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral, entre diversas outras navegações, a Espanha ela teria que buscar um novo modelo, um novo caminho, ali que se encontrasse pela mesma saída, né? Como eu falei, geografia de Portugal, tanto da Espanha, que vão estar ali mais a ocidente, né? Vai ser uma geografia muito favorável para Portugal e para a Espanha. Já vão ter conhecimento de instrumentos, já vão ter um pouco de uma marinha qualificada, né? Tudo que era necessário dentre os interesses, né, dos reis que financiavam as navegações, a Igreja Católica também, outro ponto bem importante, a busca por metais preciosos, recursos que favorecessem a economia dos burgueses e da população como um todo, principalmente dos burgueses e dos reis. Então, Cristóvão Colombo já havia apresentado o seu planejamento a Portugal, mas como Portugal havia um modelo diferente, né, de pensamento, porque Cristóvão Colombo, desde daquela época, né, desde o século XV, Cristóvão Colombo já se tinha um pensamento, né, desde o século XIV, XV, ele já tinha um pensamento em que a Terra era esférica, né, em que inclusive vai dentre as consequências das grandes navegações, que a gente vai falar no final, uma delas é bem importante, vai ser comprovada a esfericidade da Terra, que a gente vai falar daqui a pouco. E Cristóvão Colombo, né, após ter esse rejeitamento de Portugal, porque Portugal acreditava pelo contrário, em que para chegar nas Índias só era possível atravessar contornando a África para se chegar lá, a região que se tinha conhecimento, se acreditava que a Terra era plana e que tinha
até outros formatos, né? Então Cristóvão Colombo parte para a Espanha, né? E fala com a Isabel e Fernando, que eram os monarcas espanhóis principais, né? Fernando e Isabel. Então a Espanha ela aceita e vai se seguir a esfericidade da Terra, né? Uma espécie de circunnavegação. Cristóvão Colombo parte da Espanha e com financiamento do rei, né? E vai em direção a oeste, se esperando que fosse chegar também nas Índias, né? Ou seja, partindo aqui para as Américas, fosse dar o contorno no globo e chegasse nas Índias. Cristóvão Colombo assim vai, em 1492, e ele chegaria mais ou menos às Ilhas das Antilhas, onde hoje composta por uma das ilhas de Bahamas, né? Que é um país no Caribe. Então, chegando aqui nas Américas, dentre outras viagens que ele voltaria a fazer, ele morreria com o pensamento de que aqui, né, que seria no caso o Novo Mundo, seria as Índias Orientais. Mas que em 1499, entre 1499 a 1403, Américo Vespucci, que a gente já falou lá no vídeo da América, que inclusive Américo vai em homenagem ao nome do continente América, ele viria, né, entre esses anos, 1499 a 1503, e dentre, tanto pela Espanha como por Portugal, ele viria na América e analisando a costeira, né, toda a análise dos mapas, inclusive outro avanço da cartografia, as experiências, o que era encontrado lá, não se via especiarias, se via outros povos, outras culturas, outras línguas. Ele deduziu que aqui não seria as Índias Orientais, e sim o Novo Mundo, né? Como eu tratei no vídeo da América, do continente americano, por isso que aqui é chamado de Novo Mundo, até porque os europeus não tinham conhecimento sobre essas áreas, e sim só sobre África e Ásia. Tanto a América como a Oceania, né? Do outro lado do mapa aqui mais a canto. Então, após a morte de Cristóvão Colombo, acreditando que aqui eram as Índias, e Américo Vespucci comprovando a partir de viagens entre 1499 e 1503, viria o comprovamento da esfericidade, como eu falei antes. Fernão Magalhães, ele viria em 1519 da Europa, e na teoria que Américo Vespucci tinha, ele queria comprovar, queria fazer a circunnavegação, né? De fato, a rota no globo. Aí, da onde ele partiria da Europa e viria até o sul da América do Sul e passaria por uma passagem natural e chegaria no Oceano Pacífico. Subindo de volta, ele chegaria até as Índias, próximo ao Mar da China, né? Lá na Ásia. Ou seja, ele comprovou a esfericidade da Terra. Ele saiu da Europa, atravessando o sul da América do Sul, ele chegaria na Ásia. Comprovou a esfericidade do planeta Terra. Claro, isso em viagens muito longas, e claro, ele chegou a morrer lá em confronto com os povos locais da Filipinas, né? Então, agora trocando de assunto, já sabendo, né, desse avanço da cartografia, esse avanço também, né, dos instrumentos de navegações, cartografia, a esfericidade da Terra, né, outro comprovamento, dentre outros fatores que se desenvolveu naquela época, a gente vai entrar nas disputas entre Portugal e a Espanha. Portugal, que foi o pioneiro, né, tinha um controle de diversas terras, como eu falei no último vídeo, se aprofundou Portugal na África, né, construiu feitorias aqui próximas ao Oceano Atlântico, e também fez a travessia, né, construiu bases, fortalezas, feitorias também nas Índias, foi até outros pontos da Ásia. Se tinha um império muito grande, Portugal tinha enriquecido, tinha buscado, e chegava a vez da Espanha, que vinha por cima, chegava às Américas, e assim como o próximo tema que a gente vai tratar, né, no futuro vídeo, Portugal também, quando chegou no Brasil, né, o ponto mais importante do Império Português, o Brasil, os povos nativos vão ser encontrados aqui, dentre as consequências também vão ser dizimados. A gente vai ver o início do modelo escravocrata, né, de trazer negros para o Brasil, trabalhar forçadamente, mais uma das consequências, né? A gente vai entrar nas disputas entre Portugal e Espanha. Naquele momento, vendo todo esse sucesso após Cristóvão Colombo, os monarcas, né, tanto Isabel como Fernando, vão conversar com o Papa, né, da Igreja Católica,
o Alexandre VI, que também era espanhol, para que o mundo fosse dividido entre os ibéricos. E aí viria o primeiro tratado, né? Que apesar do Tratado de Tordesilhas ser mais famoso, o primeiro vai ser a Bula Intercoetérea em 1493. A partir do tratado em que, depois, né, de que a carta da princesa, aliás, de Isabel e Fernando, que seriam enviadas ao Papa Alexandre VI, que era espanhol, eles dividem, né, o mundo entre os ibéricos, Portugal e Espanha, em que a partir de 100 léguas das ilhas náuticas de Cabo Verde, tudo que estivesse a oeste seria de controle espanhol e a leste português, né? Ou seja, um grande momento. Dois dos maiores impérios, né, daquela época queriam dividir o mundo entre si. Ou seja, um exagero, né? Entre aspas, mas hoje em dia um honesto e absurdo exagero, né? Então, Portugal, depois de ver, né, analisar, Dom João II, o rei de Portugal daquela época, vendo isso, vai se sentir meio prejudicado e vai partir com a ideia de que se fosse a oeste de Cabo Verde fosse espanhol, Portugal não teria controle do Brasil, seria de terras espanholas, ferindo seus interesses. Ou seja, essa insistência de Portugal em tentar, né, conseguir essas áreas determinadas, né, que inclusive vai ser bem importante na colonização brasileira, essa insistência toda significaria que Portugal já sabia da existência de terras aqui na América. Se não sabia, pelo menos suspeitava. Então, negando, né, a partir do final de 1493 para 1494, Portugal vai chegar a ameaçar até uma guerra com a Espanha para assinarem outro tratado. A partir disso, vai ter outro momento em que vai se formular dessa vez o Tratado de Tordesilhas, né, que vai vir já no ano seguinte. Então, com esse novo tratado, que era apenas 100 léguas, né, de Cabo Verde a oeste, seria espanhol, eles dão um adiantamento em que seria 370 léguas, ou seja, que absorveria praticamente boa parte do litoral brasileiro, boa parte e até um pouco mais do interior. Portugal se saiu beneficiado, independentemente se as terras ainda fossem conquistadas ou não conquistadas. Lembrando que a gente está falando de 1494, a gente vê que Pedro Álvares Cabral chega no Brasil em 1500, né? Um pouco mais, 6 anos na frente. Já existia provavelmente essa suspeita, né? E já fica um debate para historiadores, né? Se o rei de Portugal já sabia da existência de terras por aqui, se eram outros navegadores, ou se é a Espanha que tinha, se algum outro reino já havia chegado aqui. Enfim, com tudo isso, eles partiriam para essa divisão e assim seria feito aqui nas Américas. A Espanha começaria a explorar por outro lado e Portugal chegaria no Brasil futuramente e adentraria. Então, Inglaterra, França e Holanda, outros países que vão também entrar nas grandes navegações, eles vão entrar e não se vendo colocados, né, apesar de serem católicos, não serem colocados no tratado, e sim só os ibéricos, né, Portugal e a Espanha, eles vão começar a falar, né, se isso não me beneficia, se isso não me satisfaz, eu não vou respeitar. E assim eles fazem. Tanto a Inglaterra como a França e a Holanda vão levar a explorar outras regiões, por exemplo, quando a gente vai ver, né, futuramente, na colonização inglesa, quando eles chegam nos Estados Unidos, ocupam parte do Canadá, a França também, e a Holanda invade o Nordeste brasileiro, né, tem para a gente falar da União Ibérica, que não é assunto para esse vídeo, mas que é bem importante mencionar a invasão holandesa ao Nordeste, que controlou mais de 20 anos aqui, a invasão da França ao Maranhão, a invasão da França à Baía de Guanabara, né, e a invasão também, por exemplo, das Guianas, que a gente vê o controle da França aqui na Guiana Francesa, que também ameaçou invadir, né, a região do Amazonas. Suriname também, que teve um controle boa parte da sua época, teve uma colonização tanto espanhola como
holandesa, e a Guiana, que também era inglesa, né? Passou pelo mesmo processo, e assim eles foram desrespeitando, e acabou que o Tratado de Tordesilhas, como resultado hoje em dia, né, a gente pode observar, né, só pela análise do mapa, que esse tratado não deu certo. Se encerrou o assunto de Tratado de Tordesilhas, com todas essas invasões, né, até porque só não existia Portugal e Espanha no mundo. A gente vai ver, por último, né, destacar as consequências de tudo isso. Obviamente, como eu falei, as rotas comerciais para o Oriente haviam sido bloqueadas e se estabelecia novas rotas comerciais no Oceano Atlântico, né? Tanto de escravizados como dos recursos, dos metais preciosos, o encontro do pau-brasil aqui, né? Dentre vários outros fatores, a economia se elevaria, né? Os burgueses sairiam muito vantajosos com toda essa situação. O comércio, né, esse novo modelo da escravocrata, como eu falei, né, os escravizados que seriam trazidos para o Brasil, uma troca de culturas, né, uma troca, porque quando a gente fala troca, se eu te dou, e aí você recebe, você também me dá um pouco, mas nesse caso não foi uma troca justa, né? Portugal, tanto como Portugal, como a Espanha, como a França, a Holanda, Inglaterra e outros países, por exemplo a Dinamarca, que colonizaram as Américas, aqui em específico para esse vídeo, entre outros locais, eles praticavam, né, a sua cultura, a sua religião, negavam a cor dos africanos, por exemplo, e eles chegavam e colocavam amarra. Não é uma troca justa, né? Que inclusive vai ser tema para o próximo vídeo, que a gente vai falar dos povos indígenas, como é que era a América, os povos nativos, né? Como é que era a América antes da chegada dos portugueses, dos espanhóis e por aí vai dos europeus. Também outros assuntos importantes, é essencial falar, foi comprovada a esfericidade da Terra, inclusive aqui, né, que recebeu a homenagem, o Estreito de Magalhães, a cartografia que recebeu um avanço, ponto bem importante para a colonização espanhola, né? Como a gente vê, né? Argentina, Uruguai, Bolívia, Paraguai, uma divisão bem extensa, cada um que a gente vai ver na sociedade, né? Formada pelos países americanos durante a colonização, que eram bem estruturados, apesar de não ser bem organizado politicamente, havia sim uma estrutura que era composta por uma hierarquia, né? Baseada em tudo isso, critérios raciais, e isso vai gerar uma herança, né, a partir do tipo de colonização que esses países sofreram e foram impostos, né? Então, o vídeo de hoje foi esse. A gente explorou, né, até boa parte das grandes navegações, falamos das navegações espanholas com Cristóvão Colombo, a esfericidade da Terra com Fernão Magalhães, Américo Vespúcio, que comprovou que aqui não eram as Índias Orientais, as disputas entre Portugal e Espanha, o Tratado de Tordesilhas, que não precisa nem ser muito expert em história para já ter ouvido falar, a negação, né, dos outros países, Inglaterra, França e Holanda, que são os maiores destaques, até porque a Inglaterra, né, o Reino Unido, o Império Britânico, foi o maior império de toda a história. A França também explorou muitas diversas regiões, que a gente vai falar, por exemplo, na Primeira Guerra Mundial. A Holanda também, que obviamente, claro, não chegou a ser uma potência tão grande como a França e a Inglaterra, mas que teve destaque nesse cenário mundial. E as consequências que eu mencionei, e que vai ser bem importantes até para hoje. Então, vamos dar continuidade no nosso próximo vídeo, que a gente vai falar de história, os povos indígenas, né? Como é que funcionava a sociedade dos nativos, como é que eles se comportavam, o que é que existia aqui, dentre as árvores, né, que a gente vê hoje em dia, por exemplo, a tupi, né, guarani, dentre outras dentro da região da Amazônia, que ganha grande destaque. Inclusive, geografia, posso trazer um vídeo falando sobre a região norte, que tem como principal ponto a floresta amazônica, e está encerrado o vídeo de hoje. Deixem um like, também comentem, né? Vale a pena pelo meu trabalho aqui, quem quiser parabenizar, também se inscrevam no canal e até a próxima aula.